Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de nós. Para iniciarmos a reunião de hoje, vamos ler uma página do livro Linha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus 5:44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quanto nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos às renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela dureza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e encabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus para que possamos entrar em conexão, recebermos dessa espiritualidade amiga, desses espíritos que conosco estão, que possamos, Senhor, recebermos todas essas mensagens, tudo que tiver para nós nesse momento, que nosso palestrante de hoje seja intuído, que nele seja colocado todas essas informações que no momento precisamos ouvir, e assim nos melhorarmos e exemplificarmos cada vez mais. Obrigada, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. O Gelve agradece a presença de todos, que possamos acompanhar essa palestra e assim nos beneficiarmos com todos esses ensinamentos, todas essas reflexões que teremos no dia de hoje. Obrigada e uma boa noite. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês, ainda que pelas redes sociais, mas espero que recebam o meu abraço afetuoso, com votos de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Hoje eu recebi um presente que foi falar sobre um tema, amar-se e vincular-se à vida. E quero iniciar as nossas reflexões buscando em Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 ao 40. Quando Jesus nos disse que poderia resumir toda a lei antiga e os profetas num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos.
E quando nos debruçamos, quando refletimos este mandamento, essa proposta de Jesus, muitas vezes enxergamos a nossa necessidade de amar a Deus como Pai Criador, como um Deus de providência, e amar o nosso próximo como um exercício da fraternidade, da caridade e do amor. Mas se observarmos o que Jesus nos disse em essência, ele nos recomenda amar ao próximo como a si mesmo. Então, nesta sentença, Jesus nos recomenda que nós possamos nos amar, nos aceitar tal qual nós somos, florir os nossos caminhos onde quer que nos encontremos e com as possibilidades que nós temos. Então, quando pensamos no tema amar-se, é uma proposta magna de Jesus para que a gente possa ver na nossa vida um grande presente, uma grande oportunidade que Deus nos concedeu de nos melhorarmos e de seguirmos adiante. É bem verdade que temos a melhor família, que estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor oportunidade, que temos o corpo físico apropriado às necessidades do nosso espírito e que vivemos na melhor época para o nosso aprendizado. Então, quando olharmos para nós mesmos, ainda que carregando muitas dificuldades, muitas dores, ainda que não nos achando a melhor das criaturas, devemos nos aceitar. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos seguidores de Jesus e a sua proposta é que nós nos amemos e vinculemos-nos à vida. Porque uma consequência desse alto amor é nós nos vincularmos à vida que Deus nos deu como uma grande oportunidade de estar no mundo e ressignificar os nossos passos. Nossas palavras, então, vão girar em torno de 5 possibilidades para que nós possamos, em nos amando, vincularmos-nos à vida. E essas propostas nos foram trazidas por Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que escreveu 16 obras belíssimas, conhecidas como a obra da sua série psicológica, e que nos recomenda, numa primeira proposta, visando a vinculação à vida, que nós vejamos beleza na vida. Vamos anotando aí. Primeira consideração, a vida é bela, porque nós precisamos a todos os instantes ver beleza onde nós nos encontramos, ver beleza nas coisas que nos acontecem, ver beleza nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando costumamos nos analisar nos dias da atualidade, muitas vezes nos damos conta que nós reclamamos muito, que nós olhamos para o mundo vendo tão somente os aspectos negativos. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, muitas vezes nós vemos só os defeitos, quando cada um de nós possui inúmeras qualidades. Então, quando nos propõe a benfeitora Joana de Ângeles que nós possamos asseverar que a vida é bela, é um convite para que nós possamos mudar as lentes, mudar o nosso óculos com o qual nós enxergamos a vida. Porque veja, quando Jesus estabelece no Sermão da Montanha, que talvez seja a mais bela poesia que o Mestre nos deixou, que os nossos olhos são os espelhos, são as janelas da nossa alma, que quando os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. O que o Mestre quis nos dizer? Que o problema não está no mundo, que o problema não está nas pessoas, que o problema reside em nós e na nossa capacidade de fazer os filtros, de buscar o que há bonito em cada coisa. Eu gosto sempre de trazer um copo com água. Deixa eu beber um pouquinho. Agora está bom. Muitas pessoas olham para um copo com água pela metade e se frustram. Puxa vida, o copo não está cheio. Outras pessoas, olhando para o mesmo copo, na mesma condição, veem um copo que não está vazio. É um copo que tem uma certa quantidade de água e que pode me dessedentar. Percebam, então, que o problema não está nem no copo, nem na água. O problema, muitas vezes, se encontra na nossa visão sobre os fatos da vida. Então, somos nós que escolhemos ver o lado positivo ou ver o lado negativo. Eu me lembro de um desenho que já passava há alguns anos atrás, e agora eu estou quase denunciando a minha idade.
Quando eu falo desse desenho com os jovens da minha mocidade espírita ou com as crianças no nosso movimento de evangelização das Comerges, confraternização das mocidades espíritas ou nas nossas semanas espíritas, que eu via um desenho que tinha um leão e um jacaré, eles olham para mim: tio, você está ficando velho. Mas é porque esse desenho espelha como nós devemos agir no mundo. Porque o leão era extremamente positivo, era extremamente alegre, era extremamente benéfico diante dos fatos da existência. Já o jacaré, eu disse jacaré, mas na verdade é uma hiena. Já a hiena vivia sempre reclamando: ó vida, ó céu, ó azar, tá chovendo, tá muito quente, aquela pessoa está me perseguindo. Então observemos, nós podemos escolher ser o leão do desenho, que se chamava Lippe, ou escolher sermos aquela hiena que se chamava Hard. Hard em inglês quer dizer duro, pesado, aquela pessoa que está sempre reclamando, aquela pessoa que está tudo sempre difícil. Então, qual é a proposta neste primeiro apontamento de Joana de Ângeles? Que nós fazemos da nossa vida a beleza ou nós veremos na nossa vida a dificuldade. Há algum verso do poeta português Fernando Pessoa, quando ele nos diz assim: nem todos são dias de sol, e quando a chuva falta, pede-se. Por isso tomo a infelicidade como a felicidade, assim como quem não estranha que haja rochedos e ervas e que haja planícies e montanhas. O importante é ser natural e calmo, sonhar como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se que o dia também morre e que é belo o poente e igualmente bela é a noite que fica. E o que nos traz o poeta português Fernando Pessoa? Que nós nos beneficiamos dos dias do sol, dos dias de chuva, que nós nos beneficiamos da noite, nós nos beneficiamos do dia, e que depende de cada um de nós ver beleza, ver os aspectos positivos onde quer que nos encontremos. Então depende de cada um de nós, do nosso olhar e dos nossos propósitos, vincularmos-nos à vida deixando de reclamar, deixando de ser aquela pessoa pesada, deixando de ser aquela pessoa que tudo está difícil e vendo sempre o lado positivo, vendo sempre o lado da beleza. Há uma charge que saiu num grande jornal norte-americano que um dia a Quinta Avenida, onde passam muitos carros, onde as pessoas estão sempre olhando as lojas, os arranha-céus, o asfalto se quebrou. E no meio do asfalto nasceu uma flor amarela. Poucas foram as pessoas que se detiveram na flor amarela, porque muitos corriam, muitos vinham às lojas, muitos estavam no estresse do dia a dia, mas a flor estava ali. Como um milagre da natureza nos dizer que vencendo a dureza do asfalto, que vencendo todas as dificuldades, ela nasceu. Então, que sejamos nós aqueles que possamos ver as flores, ver a beleza da natureza, ver a beleza das pessoas e estar no mundo vinculando-nos à magnanimidade da vida, que é um presente que Deus nos deu. Então, se a primeira proposta é a vida é bela, a segunda proposta para nos vincularmos à vida, eu nasci para amar. E olha que proposta magnífica que a benfeitora Joana de Ângeles traz para a gente. Porque nós ainda somos categorizados por dois vícios. Esses vícios estão constantes na questão 785 do Livro dos Espíritos. O egoísmo e o orgulho. O egoísmo de desejar tudo para nós. O orgulho de achar que nós somos maiores e melhores que as outras pessoas. Só as nossas coisas que importam. Ou seja, enquanto nós somos orgulhosos e egoístas, nós estamos abdicando da nossa função no mundo, que é amar, que é estabelecer curvas de ternura para com as outras pessoas, que é servir sem perguntar até quando, porque nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de nos tornarmos pessoas melhores, mais vivas e operosas no trabalho no bem.
mas muitas vezes nós queremos ser amados. Queremos receber aplausos, queremos receber curtidas nas redes sociais, queremos que as pessoas nos notem, ainda achando que tudo e todos giram ao redor do nosso umbigo. Eu me lembro de quando era bem novo e ainda morava na cidade de Itapiruna, uma cidade bem quente, no norte do nosso estado do Rio de Janeiro, e minha mãe dizia assim: o segredo, meu filho, para você vencer no mundo, e vencer no mundo não era ganhar dinheiro, mas tornar-me uma pessoa melhor. Dizia minha mãe, é você sair da redoma do seu umbigo. E eu, opa, o que significa a redoma do meu umbigo? Olhar o outro. Olhar que do meu lado existem outras pessoas, olhar que há um mundo lá fora que não gira ao redor das minhas necessidades, mas que espera de mim e das minhas possibilidades para que ele se faça melhor, mais pacífico e mais estruturado para as pessoas. Quando nós queremos ser amados, ser notados, nós ainda nos categorizamos pela fase de infância psicológica. Mas a nossa proposta atual é crescer, é amadurecer e perguntar a Jesus, tal qual Saulo, que se fez Paulo no caminho de Damasco. E é curioso, porque o nome Saulo quer dizer orgulhoso e o nome Paulo quer dizer pequeno. E a pergunta foi: que queres que eu faça? Que nós possamos perguntar a Jesus todos os dias: que queres que eu faça? Onde queres que eu ame mais? Onde queres que eu esteja, Senhor, levando a tua mensagem? Porque se num primeiro momento, para eu me vincular à vida, eu devo ver beleza na vida, nas pessoas, nas coisas, num segundo momento, eu tenho que amar. Eu tenho que abdicar do meu interesse pessoal para estabelecer o interesse da coletividade. Ver as outras pessoas, até mesmo num propósito de que quanto mais eu abdico de mim mesmo, mais eu me faço feliz. Não por outra razão, um filósofo e escritor alemão chamado Gottfried Leibniz, ele dizia que a verdadeira felicidade é quando vemos na felicidade do outro a nossa alegria, a nossa felicidade. E muitas pessoas que às vezes estão reclamando, estão dentro de casa, nesse período da pandemia ou nesse período do recolhimento, talvez não tenham visto que há outras pessoas com muito maiores dificuldades, com muito mais dores do que a nossa. E quando nós passamos a olhar por fora, projetando esse amor que Jesus nos legou, lá em João, capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado, com certeza nós nos tornaremos mais felizes, mais pacíficos e mais harmonizados no nosso ambiente e nesse microcosmo, macrocosmo espiritual que nós vivemos. Terceira proposta da benfeitora Joana de Ângeles para que nós possamos nos vincular à vida. Eu nasci para servir. Eu nasci para estar de postos no trabalho, nas possibilidades que a vida me oferece para que eu possa ser útil, para que eu possa estar produzindo. E eu gosto sempre de falar através das metáforas, porque as metáforas nos trazem símbolos e com os símbolos nós aprendemos, nós registramos e nós guardamos aquilo que às vezes com muitos conceitos nós não conseguimos passar. Observem a água parada. Ela gera doenças, ela gera leptospirose, ela se contamina e passa a contaminação às pessoas. Mas a mesma água, quando está em movimento, ela gira moinhos e faz energia. Ela jorra as águas de um rio levando para o mar, propiciando a navegação, propiciando a vida que os pescadores pegam através dos peixes e tanta coisa boa. Nós podemos escolher então ficar parado, ficar adormecido nas nossas possibilidades, ou estar em movimento, ou estar em serviço, ou estar conforme Jesus nos recomendou, quando ele, o mestre por excelência, foi lavar os pés dos seus discípulos. E lavando os pés de Simão Pedro,
Conforme nos narra o Evangelho de João, ele se abaixou. E Simão Pedro lhe perguntou: Mestre, tu vais lavar os meus pés? Ao que Jesus lhe respondeu: Sim, eu vou lavar os teus pés, senão tu não terás parte comigo. E a forma como foi a reação de Simão Pedro chega a ser engraçada. Porque Simão Pedro era um homem espirituoso, um homem às vezes turrão, mas um homem do mundo. Senhor, se para ter parte contigo você terá que lavar os meus pés, então lave o meu corpo inteiro. E Jesus: Simão, Simão, tu me chamastes mestre. Eu vou lavar os teus pés para que vocês aprendam a servir, a lavar outros pés na mensagem da simbologia. Porque mestre eu sou e eu vim ao mundo para servir, não para ser servido. Olha a proposta de Jesus de nos vincular à vida. Estar em constante serviço no bem. Eu aprendi também com minha mãe, com meus avós lá na cidade de Itaperuna, que cabeça vazia, cabeça parada, cabeça que não está no trabalho do bem, oficina do diabo. Vamos trazer essa consideração numa roupagem espírita. Cabeça vazia, oficina da obsessão. Porque quando não estamos sintonizados no bem, somos alvos de outras mentes que vêm ter conosco no conúbio da obsessão, nos trazendo tristezas, nos trazendo as depressões, nos trazendo as angústias, nos trazendo as ideações suicidas. Então vamos trabalhar, vamos servir, porque numa feliz expressão do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, todos no mundo evoluem desidratando, seja pelas lágrimas do sofrimento ou pelo suor do trabalho. Que nós possamos escolher o suor do trabalho, mas fazer a nossa parte. Porque nós nos cansamos da inércia, nós queremos nos colocar em ação. Há uma frase do Rotary Club, uma obra já bastante antiga nos dias da nossa sociedade, que prega mais ou menos assim: quem não aprende a servir não serve para viver. Ela é bem verdadeira, mas talvez seja um tanto quanto pesada, rígida, porque a proposta psicológica, a proposta que olha para o ser humano, a proposta de inclusão na vida deve se dar de uma forma mais assertiva. Quem não aprendeu a servir ainda não compreendeu o sentido da vida. Assim fica melhor, porque nós estamos no mundo para ser úteis. Lembrando de todos aqueles que vieram antes de nós. Lembrando dos apóstolos de Jesus. Lembrando, por exemplo, de Irmã Dulce na Bahia, de Albert Schweitzer. Lembrando de Madre Teresa de Calcutá. Lembrando de tantas pessoas anônimas que dedicaram do seu tempo e do seu dia para que outras pessoas tivessem alegria, tivessem oportunidades de viver. Não por outra razão, o lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Porque fora da caridade nós não conseguimos estabelecer essa conexão com o alto. Nós não conseguimos nos vincular à vida. Então nós que aprendemos a nos amar e queremos nos vincular à vida, que possamos ser caridosos, ser fraternos e estar no mundo sem perguntar quando terminarão as minhas propostas de trabalho. Quarta proposta. E agora é uma frase grande. Se tiver algum professor de português nos assistindo, que possa nos acompanhar e nos ajudar com a formulação da palavra mal. Porque nós sabemos que a palavra mal com L é o contrário de bem, e a palavra mal com U é o contrário de bom. Porque nos diz a benfeitora: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser humano mau. Observem, todos os maus que eu disse, à exceção do último, é com L. Porque o mal, contrário de bem, que me fazem, não me faz mal, com L, contrário de bem. O mal, contrário de bem, com L, que me faz mal, contrário de bem, com L, é o mal que eu faço. Também mal, contrário de bem, com L. Porque me torna um ser humano
agora mal, com o contrário de bom. Porque, meus amigos, não é o que os outros me fazem, não é o que vem de fora. Ninguém tem responsabilidade ou culpa por aquilo que me acontece. Eu sou o responsável pela minha vida. São os meus gestos, são os meus atos que dirão se a minha vida será produtiva ou improdutiva. Então, o que me torna mal com o contrário de bom, não é o mal que vem da minha família, da minha sociedade, dos políticos, mas o mal que está dentro de mim. E eu vejo que muitas vezes nós não conseguimos compreender o Evangelho de Jesus, porque ele já dizia que não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque saindo da boca estava no coração. Vamos para os exemplos? Porque muitas vezes nós vemos pessoas jogando a culpa daquilo que lhes acontece nos seus pais. Eu sou assim porque os meus pais não me trataram bem, porque eu não tive boas famílias. Bom, tudo que me acontece é a minha responsabilidade. Eu tive os melhores pais. Eu estou na melhor família. É bem verdade que os meus pais são anjos tutelares na minha vida. Então, eu sou responsável porque eu construí, através de uma lei chamada causa e efeito, ou ação e reação, tudo que hoje está me acontecendo. Vejo outras tantas pessoas dizerem assim, bom, eu estou assim por culpa de uma sociedade hipócrita, de uma sociedade careta, mas quem faz parte da sociedade? Quem constrói a nossa sociedade, senão nós mesmos? Então, o dia que nós formos melhores, nós teremos uma sociedade melhor. Então, não é a sociedade que nos faz desse jeito. Somos nós que engrossamos o couro de uma sociedade ainda equivocada. Vejo outras pessoas dizendo assim, mas a culpa, a responsabilidade é dos políticos, porque eles roubam, porque eles são corruptos. E aí eu pergunto, quem votou nos políticos? Foram os marcianos, os extraterrestres? Não fomos nós. O dia que nós formos mais bem sintonizados com os propósitos do alto, homens legítimos e de bem, nós votaremos melhor. Nós teremos político melhor. Ou seja, tudo que me acontece é minha responsabilidade. Os outros que estão ao meu redor são pessoas que concorrem para o meu progresso. Então, se eu quero me vincular à vida, uma postura, uma atitude que eu tenho que ter é parar de culpabilizar as pessoas, parar de responsabilizar os acontecimentos, tomar uma atitude proativa diante da vida. Se eu cair, eu vou me levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e saber que eu posso palmilhar uma estrada redentora para mim, eu posso, de encarnação em encarnação, ficar repetindo os mesmos erros, culpando obsessores, culpando familiares, culpando políticos e depois retornando, porque ainda não aprendi a lição. E a lição é ver que está em mim o mal, combater esse mal e seguir em frente, buscando ser pacífico, buscando ser uma pessoa melhor. Não por outra razão, Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma, a grande alma, ele estabeleceu que a paz que eu quero ver no mundo é a paz que eu faço. Porque muitas pessoas querem um mundo melhor, mas nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Quinta e última proposta, porque falar em 30 minutos não é fácil. É quase um se vira nos 30. Há um sol brilhando dentro de mim. E agora parece quase que uma frase de autoajuda de um desses livros que venha nos trazer uma mensagem positiva, mas a proposta é esta. Porque o sol que está brilhando dentro de mim, ele responde por Jesus de Nazaré. E há mais de 2000 anos, ele vem nos dizendo, ame-se, valorize as suas possibilidades, aceite-se da forma que você é e vincule-se à vida. Não adianta reclamar, porque vós sois os responsáveis por aquilo que vos acontece.
Adotem uma postura de ser proativos e de buscar a cada dia dar um passo, outro dia dar um outro passo, mas fazer o melhor que vocês puderem. E esse Cristo interior, esse sol brilhando dentro de mim, é aquele mesmo sol que nasceu na simplicidade da manjedoura, que foi crucificado no meio de 2 ladrões, que conversou com prostitutas, que conversou com cobradores de impostos, que quando homens covardes quiseram apedrejar uma adúltera, ele disse: epa, quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É esse sol que está brilhando dentro de mim. É esse sol que está me convidando a ser uma pessoa melhor. E eu me recordo também de uma oração que minha mãe cantava, às vezes falava para mim quando eu era ainda muito novo, e a oração se chamava Pegadas na Areia. E ela contava que 2 pessoas andavam pela praia. E num determinado momento, aquela pessoa que percebeu ter ao seu lado Jesus de Nazaré, percebeu que Jesus já não estava mais ao seu lado. Já não tinha mais aquele sol próximo a ele. E ele indagou: mas mestre, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não te vejo. Eu não sinto a tua presença no meu lado. E Jesus respondeu àquele viajor, àquele andarilho: é porque nos momentos mais difíceis tu só vias a minha pegada no chão, porque eu estava te carregando no colo. Esse sol que brilha dentro de nós chama-se Jesus. E espera que nós nos vinculemos à vida seguindo o teu evangelho e sabendo que ele está do nosso lado. Sabendo que ele nos prometeu estar ao nosso lado em todas as dificuldades. Foi ele mesmo que anunciou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, vós que aprendestes a se amar, assim vincular a vida, mas que ainda trazes o travo das dificuldades, porque eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, que nos carrega no colo, não nos prometeu tirar os problemas, mas nos prometeu aliviar. Porque se nós precisamos nos vincular à vida, esses problemas nos tornam mais fortes, nos tornam pessoas melhores, fazem aquela ponte do aprendizado necessário de que eu careço. Caminhando para os nossos minutos finais, a proposta que eu vim trazer para vocês é: amem-se, meus amigos. Vejam em suas vidas as mais dúlcidas possibilidades que Deus lhes deu. Percebam que nós temos um presente, que é o dia de hoje, que é o dia presente para nos vincular a Jesus, nos vincular à vida e fazer o nosso melhor. Talvez ainda seja difícil pelo peso das dificuldades. Talvez eu ainda não tenha o corpo, a aparência que eu gostaria. Talvez eu ainda não tenha a vida que fosse a mais formosa segundo as minhas possibilidades. Mas eu estou no meu melhor momento, na minha melhor oportunidade, com o meu anjo de guarda que não sai do meu lado nem um momento, e com Jesus secundando os meus esforços e nos pedindo que nós caminhemos, meditemos nessas 5 propostas, que se vocês anotaram, agora eu estou tomando ponto. A vida é bela, a beleza em todos os lugares. A beleza salvará o mundo, conforme as anotações do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Segunda proposição: eu nasci para amar. Esse é o nosso maior compromisso. Nós estamos no mundo porque prometemos aos nossos benfeitores espirituais amar mais, reclamar menos. Eu nasci para servir. Eu nasci para trabalhar, ainda que com os joelhos desconjuntados, como diz Paulo na sua epístola aos Hebreus. A quarta, que é uma proposta grande: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torno um ser humano mau. Ninguém tem culpa daquilo que me acontece. Eu sou o grande artífice da minha existência. Posso construir a minha paz ou a minha desventura. E a quinta proposta: há um sol brilhando dentro de mim. E esse sol chama Jesus de Nazaré.
Que Ele vos abençoe, vos proteja e vos guarde em paz. Quero terminar com uma poesia da benfeitora baiana Amélia Rodrigues, quando pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, ela assim assinalou: meu Deus e meu Senhor, enquanto lá fora o desespero caminha e a amargura ainda dizima, eu quero lhe dizer que eu me amo, que eu quero me vincular à vida e te oferecer o banquete do amor. Eu gostaria, Senhor, de ser a chuva generosa que caísse por sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas como eu não conseguirei, eu então lhe pedirei para ser um copo de água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na escuridão. Eu gostaria, Senhor, de ser uma via láctea de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas na dor que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na fresta da montanha, colocando beleza no painel sobre a natureza. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas é demasiado para mim então, eu lhe peço para ser um único grão, que caindo no chão me multiplique num milhão e me converta em pão para a sociedade. Eu gostaria de ser artista esteta, cantor, trovador, musicista, orador, para falar da magia e da beleza da sua glória. Mas como nada sou, falta-me o verbo, falta-me a mestria. Então eu lhe peço, deixa-me ser o companheiro da criatura deserdada, que segue caminhando pela estrada da alucinação. E dando-lhe a mão de sustento, eu lhe possa dizer, sou teu irmão e irei contigo. Deixa-me vincular à vida, ajudando-te a ser uma pessoa melhor. Graças te dou, Senhor da vida, porque nasci. Graças te dou porque creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Pela caridade de me ouvirem, muito obrigado, meus amigos. Desejo a todos tudo de bom. Um beijo e até a próxima. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta-me a presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor, junto a mim encontrarás
as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor.